Alô, bom dia, você está no canal Professor Belei, nesta quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. E a conversa hoje não podia ser outra. O Clube Militar finalmente publicou o seu pensamento em relação ao terrível momento em que vivemos. Você pode torcer o nariz por ter se decepcionado já em várias ocasiões com as notinhas do Clube Militar. Acontece que desta vez não é notinha, é uma notona e novidade. Os militares do Clube Militar já falaram em artigo 142, falam no artigo 142 nesta nota que deve ser, sim, republicada ou transmitida por este canal. Diz a nota o seguinte, abre aspas, o Brasil é a pátria do Evangelho. Natural, portanto, que o poder das trevas queira destruir nossa nação. A frase não podia ser mais forte, não poderia haver abertura mais forte. De fato, o Brasil é a pátria do Evangelho. É bom lembrar que esta terra já teve outro nome, Terra de Santa Cruz. E, claro, o poder das trevas, a alusão ao poder das trevas, é tudo aquilo que é contrário ao Evangelho, ou seja, tudo que é anticrístico. E esta força demoníaca anticristã está, sim, com tudo no Brasil atualmente, a ponto de levá-lo para o abismo. Daí porque o impacto inicial ressoar tão forte nos nossos ouvidos. Ainda nos reconhecemos como uma nação do Evangelho. Parabéns ao Clube Militar já no primeiro parágrafo, mas segue a nota. Evidente que, embora muitos acreditem literalmente nessa citação, ela abre esse nosso pensamento tão somente para sintetizar um momento que atravessa o país. Afinal, como muitos dizem, bastou a eleição de um presidente que acredita em Deus para que todo o inferno se levantasse contra ele. Os acontecimentos protagonizados nos últimos 2 anos pelo STF e pelo Congresso Nacional bem demonstram essas afirmações. O Estado democrático de direito, que pressupõe respeito às leis vigentes, particularmente a Constituição Federal, só serve para aulas em cursos universitários porque, na prática, não é respeitado pelo Legislativo e Judiciário. Normas processuais sofrem mudanças de interpretação para atender a réus poderosos. Se não conseguem inocentar o bandido de estimação, basta encontrar subterfúgios para anular o processo. A ponto de um ministro do STF afirmar que o combate à corrupção é prejudicial ao país, pois causa prejuízos maiores que a própria corrupção. Uma fala de Lewandowski, a alusão aqui é a uma fala do ministro Lewandowski. Esquece esse senhor que com sua capa preta bem lembra as trevas que representa, que o prejuízo não contabilizado nesse seu nefasto voto diz respeito a investidores que retiram seus recursos de países onde impera a corrupção. Esse mesmo tribunal que ignora a Constituição, aqui outra frase muito forte, esse mesmo tribunal, ou seja, o STF, que ignora a Constituição, conferiu poderes para governadores e prefeitos usarem a pandemia para desviarem dinheiro público e não tratar adequadamente a população, agora culpando o presidente que eles impediram de coordenar as ações. E como as trevas têm poder devastador, no dia 27 de abril de 2021, instalou-se uma CPI no Senado Federal, encabeçada por um senador cuja família foi presa recentemente por acusações de esquema de corrupção no Amazonas. Composta por aliados dos governadores corruptos e tendo como relator um dos campeões em denúncias de corrupção, cujos processos acumulam mofo e traça nas gavetas dos foros privilegiados. Ele se refere agora a Renan.
O resultado dessa investigação todos já sabemos: culpar o presidente por aquilo que não o deixaram fazer, ou por não usar as máscaras utilizadas por alguns para se esconder da população. Utilizando uma expressão usada nas mídias sociais, temos os Marcolas e Fernandinhos Beiramar investigando a atuação da polícia no combate ao tráfico de drogas. Um certo ex-presidente condenado por corrupção, mas que está em campanha, representando as trevas, acostumado a mentir mundo afora, declarou que nossa Suprema Corte é acovardada. Claro que é mais uma de suas mentiras. Os integrantes têm muita coragem, pois criaram a sua própria Constituição Federal e se autoelegeram presidentes da República. Acovardados por conveniência de terem seus processos engavetados, são os nossos senadores, que não iniciam processos contra aqueles ministros que cometem crime de responsabilidade, como escrito na Constituição oficial vigente. Acovardados são os nossos congressistas, que também, por interesse próprio, não aprovam prisão em primeira ou segunda instância, como ocorre no mundo inteiro. Acovardada é a população que aceita o cerceamento de suas liberdades pétreas passivamente. Acovardada é a extrema mídia que, para ajudar o poder das trevas, tenta destruir a reputação de um presidente democraticamente eleito, disseminando notícias distorcidas e às vezes falsas. Acovardados são os que defendem a liberdade de expressão, desde que o dito seja favorável à ideologia destrutiva que pregam. Acovardados são os que usam suas canetas de luxo para tentar calar os apoiadores da verdadeira democracia, que lutam pelos seus direitos listados no artigo 5º da Constituição Oficial Vigente, garantia inquestionável de um país genuinamente democrático. Acovardados são aqueles que, não satisfeitos com a facada, querem sangrar o presidente eleito até a morte. Portanto, se neste cenário atual o Poder Executivo, o único dos três poderes, que está sendo obrigado a seguir a Constituição à risca, que utilize o artigo 142 da Constituição Federal vigente para restabelecer a lei e a ordem. Que as algemas voltem a ser utilizadas, mas não nos trabalhadores que querem ganhar o sustento dos seus lares, e sim nos verdadeiros criminosos que estão a serviço do poder das trevas. Brasil acima de tudo. Esta é uma nota do pensamento do Clube Militar, assinada no dia 28 de abril de 2021, ontem, pelo general da reserva Eduardo José Barbosa, que é o atual presidente do Clube Militar. Bem, eu sei que, em relação às notas do Clube Militar, muita gente, com justa razão, torce o nariz, porque vimos durante vários anos de desmando do país notinhas insípidas, muitas vezes até tolas, por parte do Clube Militar. Não é o caso desta vez, como vocês viram. A fala é dura, é forte, é direta e é absolutamente verdadeira. É um raio-x, uma síntese do que acontece no país perfeito, imaculado nesse sentido. Pois bem, corrobora todo o argumento listado, todas as mazelas listadas no documento, o pedido, ou melhor, uma alusão direta ao artigo 142. Tudo isso é corroborado por este pedido, que no final das contas é a única possibilidade hoje de trazer o Brasil um pouco para o lado da luz, já que as trevas são densas, sim, e ameaçam tomar conta de todo o espaço. Os militares, nesse caso, estão de parabéns, porque refletem não apenas o que estão vendo, mas o que o povo está vendo. Ontem,
Depois do meu último vídeo, confesso aos amigos que estava bastante entristecido e pensava exatamente nesta lacuna, nesta ausência de vozes importantes a se rebelarem contra esse estado de coisas, como, por exemplo, um STF totalmente aparelhado para fazer política. E me perguntava, onde estão essas vozes? Onde estão os grandes juristas do país que viram, estão vendo tudo isso acontecer calados? Onde estão os grandes intelectuais do país? Onde estão os generais, os militares de alta patente, que por sua vez têm ótima formação intelectual também? Bem, a resposta foi imediata. Os militares estão sim atentos. E para aqueles que dizem que o clube militar não significa nada, pois bem, o clube militar, como todos ou muitos sabem, é muito antigo. Ele foi fundado em 1887 e tem em seus quadros os mais importantes militares do país. Pois bem, a sua voz não pode ser ignorada. Claro que não, porque essas pessoas não apenas sabem o que está acontecendo, mas são fortes formadores de opinião, porque duvido que alguém deixe de ouvir o que um militar fala quando cita, por exemplo, o artigo 142 favoravelmente. Agora, cabe ao povo fazer a sua parte. Principalmente aqueles que cobram tudo do presidente. Ontem eu lembrava, numa nota que deixei aqui na comunidade, que a Constituição não diz que todo o poder emana do Executivo. Pelo contrário, a Constituição diz: todo o poder emana do povo. Pois bem, que façamos-nos representar nesse dia 1º, mostrando ao Brasil e ao mundo o quanto estamos insatisfeitos com esse estado de coisas. Que mostremos ao mundo que somos da luz e não das trevas. Parabéns ao Clube Militar. Espero dar parabéns ao povo brasileiro no final do dia 1º de maio. Até depois.